Amém e amém. Bom dia, os amados, e a igreja que ama o Senhor, paz do Senhor sempre. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Vamos falar sobre encontro com a vida. Belíssimo trabalho da Rosimar. Olha só essa imagem. O filho da viúva de Naim é o título do texto dessa parte. Diz assim: e aconteceu pouco depois ir ele, Jesus, à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, olha que interessante, essa expressão acontece algumas vezes no Novo Testamento, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Os irmãos podem se assentar, por favor. Esse texto, antes de explicar esse texto, eu fui num site judeu para entender um pouco o que é um enterro judeu, um funeral judeu. E tem muitas coisas interessantes no funeral judeu. É lógico que mudou do tempo de Jesus para cá, mudou alguma coisa, embora eles preservem a lei. Os irmãos sabem que o judaísmo, ele é único, ele é exclusivo, ele tem suas normas, suas regras, ele tem sua história, ele tem o seu direcionamento. Então, os judeus, eles procuram preservar os seus costumes, os seus hábitos desde lá de trás, desde o Gênesis, desde Moisés e para frente vai, eles têm a sua forma única. A tradição judaica reconhece a morte como o auge da democracia, não é? Se você falar, o que é democracia? A governo do povo para o povo. Não. Para o judeu, a democracia é a morte, porque ela torna iguais todos, ricos, pobres, famosos, não famosos, bonitos, não tão bonitos, todos de igual forma são atingidos, são levados à morte, e na morte se igualam. Não importa se teve muito dinheiro, se teve cultura, se teve um histórico familiar bonito, na morte todos se igualam. Então, os judeus dizem que a morte democratiza tudo. É lá no finalzinho. Assim como Sócrates dizia que só há duas certezas, a vida e a morte, e o que acontece no meio delas é determinação de Deus, são caminhos da vida, mas a morte, ela é reconhecida também como aquilo que igualiza, que equilibra todas as coisas. Lava-se, quando a pessoa morre, quando um judeu morre, eles pedem para que não se espere 24 horas. A medicina moderna hoje diz que nós temos que esperar um pouco mais 24 horas, às vezes 36 horas, porque a pessoa pode não ter morrido, pode ter entrado num estado cataléptico, certo? Aulas de biologia lá atrás, de que a pessoa teve, de repente, uma parada de todo o organismo, ele deu um break, parece que está morto, mas não está morto. Tudo, os sinais demonstram que a pessoa morreu, mas ela não está morta. Então, os ocidentais dizem que nós temos que esperar um pouco mais de 24 horas. Mas para o judeu, não. Morreu o judeu, eles têm a plena convicção, está morto. Enterre-se o quanto antes. Aproveite-se o momento, enquanto é dia, e vamos enterrá-lo.
Então, em menos de 24 horas, ocorre um enterro judeu, a não ser que haja alguma coisa que assim o dificulte, que ele queira ser enterrado lá em Israel, mas geralmente o judeu é enterrado no seu cemitério, no cemitério israelita. Então é aberto um lugar próprio, lá uma salinha reservada, em que algumas pessoas voluntárias pegam o corpo, dão um banho de água pura, água limpa, porque eles dizem, assim como uma criança vem ao mundo, é lavada de sangue, ela tem aquele banho ritual e é limpa, o judeu também, quando morre, ele precisa tomar um banho. E o curioso é que esse banho, enquanto ele está tomando banho, os próprios judeus estão pedindo a Deus misericórdia pela vida dele, porque ele se foi, se ele tiver cometido algum pecado, que nada aconteça. Então, por favor, Senhor, abra as portas dos céus, misericórdia para a vida dele. Cerimonial judeu. E aí, eles colocam vestes brancas. Colocam calça branca, camisa branca, colocam luva, e ele não pode cruzar as mãos. Ele tem que estar com as mãos alongadas. Ele tem que estar com as mãos paralelas do lado do corpo, porque eles dizem que é dessa forma que a pessoa veio ao mundo, que ela vem ao mundo, ela não pode cruzar, que cruzar os braços é um costume cristão, é um costume, por vezes até pagão, e para um judeu isso é inadmissível. Eu nunca fui no enterro judeu, nunca fui convidado também, nem conheci tantos, mas eu não... né? É estranho, mas é fato. E aí eles envolvem num pano também branco, porque eles falam que tem que ser branco para que você, quando se encontre com Deus, você esteja numa cor neutra, numa cor pura, porque se de repente você estiver com uma cor agressiva, um azul assim, o que Deus vai pensar? Se você estiver num tom vermelho, o que Deus pode pensar? Cultura judaica, eu entendo. Eles mandam também fechar os olhos do morto. Não é? Alguns ficam de olho aberto, mas eles dizem tem que ficar de olho fechado. Então, esse mesmo grupo que lava, que põe a roupa, vai lá e fecha os olhos. E eles colocam pedras nos olhos também, nos 2 olhos e na boca, porque eles dizem que se nesse intervalo a pessoa for conversar com Deus ou se encontrar com Deus, ela não tem por que perguntar nada para Deus. Ela tem que esperar o momento em que o justo juiz, em que o Senhor dos Senhores lhe der a palavra, então ela fala. Ela não vai sair destrambelhadamente falando nem olhando ao Senhor. E também não contestar com a morte. Isso coisas de hoje. De hoje. Retira adornos, brincos, relógios, anéis, pulseiras, peruca, dentadura, óculos, esmalte, batom, prótese removível ou qualquer outra coisa. A pessoa tem que ir em estado original. A peruca eu não entendi, mas tem que ir em estado original, retira-se todos os adornos. Visto que a pessoa morre, um fato também é que eles colocam a pessoa no esquife e ela não é mais vista. Os últimos a olharem para ela são os parentes que a viram antes do banho cerimonial, porque eles dizem que você precisa guardar a memória da pessoa do jeito que ela é em vida e não naquele estado já de morte, de decomposição. Talvez isso explique porque muitos artistas aqui da América, quando envelhecem, se retiram e quando morrem, os irmãos vão procurar nos jornais, o pastor Maurício gosta dessa parte, olha lá a figura, uma cara bonitinha, ou então aquela imagem que se vê que é antiga, bem postada de ladinho, mas aí vai olhar na nota do obituário, está 90 anos. Aí você fala, mas a foto não é compatível com a idade, alguma coisa tem diferente. É porque eles procuram deixar a imagem última, não a de sofrimento, não a de envelhecimento, não a de dores. Então o judeu também não permite que o caixão seja aberto. Ele é fechado, é totalmente escondido quem faleceu. Muita calma que eu vou chegar lá. Foi muito tempo para pesquisar isso daqui. Olhar o cadáver é uma violação ao princípio de respeito aos mortos. Para eles é um desrespeito. Interessante. O caixão deverá ser de madeira simples, de preferência de pinho, que se deteriore rapidamente. Não caro, forrado de preto e na parte superior colocada a estrela de Davi com as iniciais do morto. Tem uns engraçadinhos que colocariam a bandeira do Brasil, a camisa do Botafogo, mas para o judeu não. E outra, detalhe, ele é colocado numa posição como se estivesse dormindo. Então aquela piadinha de sogra, de barriga para baixo, também não cola com o judeu, é barriga para cima, porque eles acreditam que na ressurreição a pessoa se levanta de maneira mais fácil. É proibido flores, velas, caixões suntuosos com muita ostentação. Então não importa se tem dinheiro.
Eles dizem que tem que ser uma coisa simples, e as velas e as flores são costume cristão. Aí eles não chamam de pagão, eles chamam de costume cristão. Então é totalmente desconforme ao padrão judaico. Eu nem imaginava que, de fato, nas nossas cerimônias fúnebres, que eu via tanta flor, tanta flor, tanta flor, nunca parei para pensar por que de tanta flor. Mas é uma forma de se homenagear, é uma forma de você dizer um adjetivo a mais para a pessoa. Então você manda flores, e manda flores, e manda flores. Para o judeu, não. Eles preferem que você gaste o dinheiro das velas, que você gaste o dinheiro das flores, dando para uma escola, para um hospital, para uma faculdade. Eles querem uma coisa simples. Eles falam, se a pessoa morreu de câncer, por exemplo, pega esse dinheiro que você ia gastar em vela, em flor, num caixão de mármore, e dá para um hospital do câncer. Dá para a origem, para um centro de estudos pela causa que ele morreu. Curioso. A família deve providenciar o sepultamento mais breve possível enquanto houver luz natural, pois enquanto o morto estiver insepulto, sua alma não ficará em repouso, e é considerada a questão de grande constrangimento e descortesia com o falecido deixá-lo sem enterrar. Então, por isso que a Bíblia fala lá que em alguns lugares que você tinha um lugar específico para ser enterrado, os reis tinham um lugar específico para ser enterrado, as pessoas pobres ou ricas tinham que ser enterradas, havia um cuidado com a morte, não é um culto à morte, é um cuidado e um respeito para com a morte, é bem diferente do que seria a idolatria à morte, a santa morte, como eu vim saber um tempo atrás que existe no México a tal da Santa Morte, é mais uma morte, que se cultua a morte. Para mim era só no desenho, quando havia aquela foicezinha de capuz, para mim aquilo era morte. Mas há quem cultue a morte. Ok, não é assunto agora. Não é permitida a cremação. Deve, judeu, ser enterrado corporalmente na terra. É proibido reduzi-lo a cinzas num crematório. É considerado um ato ofensivo, pois violenta o espírito e a letra da lei judaica, que nunca sancionou esta antiga prática pagã. Cremação, prática pagã. Que às vezes alguém pergunta, mas a gente pode ser cremado? Pode, não pode? A Bíblia não fala. Nossa Bíblia, nós cristãos, ela não fala, não é absoluta no sentido de dizer se você deve ser cremado ou não. É uma questão pessoal, é uma questão de entendimento, é uma questão de social, é uma questão sua. A Bíblia não trata diretamente sobre ser cremado ou não. Particularmente, se você for perguntar as opiniões, alguns vão ter os seus motivos, os seus quês, por que não ser cremado, por que ser cremado, mas também não é assunto. Eu não vou. Então, Fabiano Oliveira, o dia que eu morrer, não me queime. Os irmãos não aceitem. Eu não. Flores e especiarias perfumadas, isso é aceito e deve ser feito... Flores e especiarias perfumadas. É um costume também pagão, e por hoje a ciência ter avançado, eles não usam mais especiarias perfumadas. As flores eles nunca usaram. Eram usados no funeral para disfarçar o odor do corpo em decomposição, e hoje não é essencial, portanto, não deve ser usado em um funeral judaico. As flores e as especiarias, antigamente elas eram, mas hoje não. Aquela coisa de besuntar o morto com óleo e tal. Exposição do corpo. Costume e prática cristã, definitivamente proibida no judaísmo. Então, não tem velório em funeral judaico. Eles acham demais você expor o corpo, você expor a pessoa. Condolências. O local para oferecer condolências é a casa dos familiares após os 7 dias que seguem o luto. Então, se os irmãos quiserem chorar, se os irmãos quiserem se lamentar, depois de 7 dias, porque a família vai ter um direito a um repouso, com aquelas lembranças, com aquela passagem de não ter mais aquela pessoa querida, então eles ficam 7 dias sem fazer absolutamente nada, sem trabalhar, sem ver televisão, sem lazer, sem nada, elas ficam 7 dias tristes, 7 dias chorando, 7 dias com a dor e o lamento da perda, e após os 7 dias, então, você pode ir lá bater na porta, fulano, tal, eu vim aqui trazer as minhas condolências, os meus sentimentos em relação a isso, porque eu sei que é doloroso, essa partida, eu sei, tal, porque quanto mais mexe, mais machuca, né? Então, nesse momento, eu acho interessante essa ética judaica de você deixa a família, espera a família, você se manifesta durante o funeral. O serviço funeral deve ser breve e simples, para homenagear o falecido. Não é campanha, né? Não é comício. O funeral tem que ser funeral.
uma cerimônia simples de agradecimento a Deus pela vida das pessoas. A Deus é ao Eterno. Né? Eles dirão, ao Eterno. Agradecimento ao Eterno pela vida da pessoa, destaca algumas qualidades, todos temos qualidade. Nós ficamos pegando no pé das pessoas que falam, morreu, agora é santo, morreu, agora só tem elogios. Não é. Morreu, é digno de ser achado pelo menos um adjetivo. Não é possível que a pessoa seja tão ruim, tão torta, que ela não tenha um adjetivo. Então o judeu, ele recomenda, quando faz o serviço funerário, ele tem que ser rápido, simples e tem que ser digno de homenagem a quem está partindo. Não é fato. Não convém a gente ficar aqui fazendo ilações ou comparações, porque a pessoa devia ou não devia, ela é santa ou não é santa. Não, ela é digna de ter pelo menos um elogio, pelo menos da mãe. Meu bom filho, se foi. Pelo menos isso sai. Rasgar as roupas é um costume que nós vemos lá do Antigo Testamento, mas hoje significa um estado psicológico da pessoa dar vazão à sua dor. Então o judeu ainda rasga uma parte da roupa, ele não se rasga, ele não fica desnudo, ele rasga uma parte próxima do coração e as pessoas entendem, tem que ser feito assim. Ele tem que rasgar uma partezinha para demonstrar dor. E na linha das pessoas que podem rasgar a roupa, não pode ser o vizinho, o melhor amigo, tem que ser da família. Tem que ser filho, tem que ser pai ou tem que ser esposa. Fora desse ninho, fora desse grupo, não adianta ir lá se rasgar e dizer, eu gostava demais, morreu, o Fábio morreu. Não vale nada. É a Tati, são os irmãos do Fábio, são os pais do Fábio, que graças a Deus está vivo e vai longe, mas não serei eu que farei isso. Então, num cerimonial judeu, não é alguém de fora que assim age. Não agir de forma descuidada no funeral. Não comer, não beber, não fumar, não tratar de assuntos de negócios. Eu sei que está chato, mas calma. Isso é com relação ao funeral judeu. Tudo isso para a gente entender aqui esse contexto. Essa história de passar também, eu já fui em velórios, irmãos, tudo bem que não era de judeu, mas eu fui em velórios e a gente, depois da cerimônia, saía desembestado pelo meio digamos assim, não dos caixões, mas daquelas tumbas, daquelas coisas todas. O judeu fala, você segue o seu caminho, não cruze, não atalhe. Você vai pelo caminho que deve andar, igual aqui na grama. A gente caminha na grama, o americano ele caminha pela calçada, mas nós cortamos atalho pela grama. Então, num cemitério, para falecimento judeu, de igual forma, você tem que caminhar pelo caminho normal. Não corra, se um dia você for convidado, por entre os túmulos e a tumba. Mas lá no século I, por que tudo isso virou regra? Porque houve um homem chamado Gamaliel II. Era um rabino que ele via essa ostentação, que famílias se endividavam, que as pessoas morriam e acabavam ficando com uma dívida muito grande, porque faziam do funeral uma festa, e os pobres começaram a ficar relegados, começaram a ficar de lado. Então ele estabeleceu isso como norma. Façamos a cerimônia simples. O luto vai durar 30 dias e os 7 primeiros, restrição total ao trabalho, à família, aos amigos, deixa as pessoas curtirem a sua morte. Eles também, a família não era obrigada a tomar banho nem lavar roupa. Ela usava roupa suja, porque ela estava expressando a sua dor, então ela não queria fazer nada. Por isso que a barba crescia, o cabelo crescia. Nem cortar barba ou cabelo é permitido ainda hoje ao judeu quando alguém morre. Nesse tempo de luto, ele fica assim, com essa cara e com esse jeito de quem, olha, perdi alguém de profundo valor na minha vida. Eram comuns refeições de condolência. Hoje não existe mais. Era comum. No período de Jesus, era comum deixar o corpo sobre um banco de pedras por anos. Aí depois que o corpo, a carne se desfazia, você vinha, a pessoa estava envolvida num lenço, eles envolviam no lenço e levavam numa caixa mortuária, porque aí depois aquele lugar ia ser servido para outros. Não tem essa de a família, um morreu, está lá de um lado, o outro foi lá para o outro lado. Eles procuraram agregar todas as pessoas, os membros da família, no mesmo lugar. E durante o cortejo fúnebre, a ordem era, os homens da família carregavam o esquife, na frente iam as mulheres chorando da família, e atrás, os últimos, se a família fosse muito pobre, ela tinha que contratar pelo menos 2 flautistas, se não, teria que contratar músicos para irem na retaguarda. E aí, nós entramos então agora nessa parte de Jesus, que é que importa. Os irmãos entendam que Jesus vinha de uma caminhada, ele vinha já fazendo seus milagres, fazendo todas
as atribuições que Deus lhe havia dado. E Jesus era famoso, sim. Jesus tinha muita gente que era beneficiada por ele, muita gente o seguia, muita gente andava com ele, muita gente parava pelo meio do caminho. Entretanto, Jesus ele era uma pessoa tão amável, tão querida, que não eram só os milagres. Havia gente, sim, que o seguia porque gostava dele. Ele ensinava, ele falava, ele fazia milagres. A pessoa falava, ué, o que eu tenho nessa vida? O que eu perdi? Vou com ele. E Jesus não os enxotava. Então, quando, nesse caso, desse texto, ao encontro dessas multidões, a primeira formada por Jesus com os seus discípulos, os discípulos dos discípulos e a multidão que acompanhava Jesus para todos os lados. Ele foi para Nazaré, bora, ele está lá no lago, vamos pegar barco. Pessoas que iam junto no agregado. E havia na cidade agora saindo uma multidão que vinha nesse funeral, provavelmente nessa ordem. A mãe e as mulheres chorando na frente, o esquife atrás, porque era uma caixa aberta, não era um caixão fechado. Dizem os historiadores, provavelmente era uma tábua plana. Então, o rapaz devia estar envolto num lenço, né, coberto, quase igual uma mumiazinha, tá, todo fechado, mas envolto e numa prancha regular, e os homens carregando, e atrás as pessoas, os tocadores tocando músicas suaves para tal. Mas o interessante é que a Bíblia fala que Jesus viu a mulher, ele não viu o menino morto, ele não ficou olhando a multidão, a Bíblia fala que ele viu a mulher. Ele viu a mulher e se moveu de íntima compaixão. Ele chegou, encontrou, então, o grupo que vinha, tocou no caixão e falou, para. Eles desceram o caixão e Jesus realizou um milagre, dizendo as Escrituras que o menino sentou-se e começou a falar. E Jesus pegou o menino e falou, olha, para sua mãe. E aí encerra a história. Irmãos, isso, de certa forma, é um texto autoexplicativo, comum. No meu coração, quando o pastor me pediu para pregar, eu pensei num bilhão de coisas, falei com o pastor Jonadab, depois falei, quer saber? Deus vai dar graça, vai ser uma coisa simples, autoexplicativa, que eu não quero me prolongar aqui. Os dias são tão ruins, irmãos, os dias são tão maus, que nós não percebemos a simplicidade do Deus que nós temos, do Deus que nós servimos, do Deus que nós queremos, do Deus que nós amamos. Mesmo sendo esse rapaz, o filho único, e a mulher viúva, esse filho que era tudo para ela, esse filho que demonstrava alegria, esse filho que era provavelmente a provisão, esse filho que era alguém que ia sustentá-la na velhice, esse filho que era o orgulho dela, porque a própria lei judaica dizia que se por um acaso essa mulher não tivesse descendentes, ela teria que arrumar algum descendente, porque senão ela ficaria na rua da amargura, literalmente. A mulher não trabalhava, a mulher não saía na rua, a mulher era muito pouco vista. Então a vida de uma mulher já viúva e agora com a morte de um filho, ela socialmente estava enterrada, estaria morta, endividada, a vida teria acabado. Mas toda a cidade saiu nesse funeral, porque certamente essa mulher era alguém de valor, essa mulher era alguém querida, e eles sentiram a dor dela. E eles foram junto com ela, falaram, vamos enterrar, vamos homenagear o filho dela que morreu, vamos até o fim. E aí no versículo 13, Jesus moveu-se de íntima compaixão. Sabe uma expressão que eu achei para compaixão, que um francês disse? Compaixão é a sua dor no meu coração. Isso é compaixão. Então Jesus sentiu a dor daquela mulher no seu próprio coração, não sei se imaginando futuramente Maria estando numa situação parecida, embora ela tivesse filhos, mais filhos, mas Maria sofrendo pela perda do seu filho. Jesus viu naquela mulher e sentiu compaixão. Poucas vezes na Bíblia, a Bíblia fala que Jesus sentiu compaixão, que Jesus ele se estremeceu, que ele internamente, intimamente ele foi movido. Não que ele fosse insensível, mas houve situações que passaram da normalidade e Jesus se moveu de íntima compaixão daquela mãe. Ele não se moveu de íntima compaixão do morto. E ele disse, não chores. Palavras de consolo, palavras amáveis, palavras de carinho, palavras de um Deus não indiferente, não chores. Palavras de incentivo, de esperança, de futuro que ele dava para aquela mulher. A morte está do ladinho, a morte é parceira, a morte é companheira, olha aí, no seu filho. Mas ele falava, não chores, não se desespere. Imagino que não devia passar pela cabeça daquela mulher. Se ela ouvisse falar de Jesus, talvez ela entendesse. Mas eu acredito que ela não conhecesse de toda Jesus. A fama dele chegou, ela devia ouvir falar, não, eu
eu já ouvi falar desse nome Jesus, mas nunca teve um contato, ela nunca teve um encontro, ela nunca conheceu, olhou nos olhos a Jesus, e ela ouvia dele agora uma palavra, não chores, não chores. Ela não disse nada, ela não pediu nada. Jesus foi tomando todas as atitudes e disse, não chores. Ele tocou no esquife, e cerimonialmente Jesus estava impuro a partir daquele momento, porque você não pode tocar no morto, você não pode ter contato com o morto, você tem uma série de rituais a fazer, mas Jesus não se preocupou com as regras, Jesus não se preocupou com as leis, Jesus não se preocupou com o que pensariam, Jesus não se preocupou com o que a história diria, porque ele sabia que ele, sendo um grande homem que marcaria, que marcou a história, tudo que ele fizesse seria levado pelos ventos, pela vida fora. É o que muitas vezes uma pessoa pública ela faz, ela se preocupa como ela se manifesta, as palavras que ela usa, os caminhos que ela toma, as opiniões que ela tem, as ideologias que ela leva, porque ela sabe que ela é uma pessoa pública, que vai influenciar outros tantos. Então Jesus, quando toca no esquife, quando ele toca no caixão, ele sabia que isso poderia ser uma quebra de regra para todos, e de repente todos iriam dizer, poxa vida, então eu posso tocar num caixão, se Jesus tocou eu posso tocar. Mas Jesus falou, olha, mais importante do que a regra é aquilo pelo qual a regra não diz e para o qual a regra jamais vai alcançar. Jesus tinha uma palavra de vida, Jesus tinha propósito, Jesus tinha desejos de que aquela situação fosse revertida. Então a Bíblia fala que ele toca, e as pessoas que estavam levando o caixão, elas param assustadas, porque não era comum e não seria correto fazer assim. Jesus baixa, ele ora e começa o menino a ressuscitar em poucas palavras. Foi uma oração muito curta de Jesus. Menino, a ti te digo, levanta-te. Imagina só, o dono da vida, o criador de todas as coisas, aquele que do nada formou os céus e terra, aquele que tem controle sobre todas as coisas, e a morte ali no corpo do moço, dizendo, não tem mais, já está separado, ele vai lá de encontro ao Criador, mas esse corpo está aqui, vai morrer, e Jesus interrompe o ciclo natural, que seria a morte, ele fala, menino, a ti te digo. Ou seja, ele fala, morte, sai de lado, chega para lá, porque agora eu estou dizendo, a regra é assim, mas eu estou falando. Sabe quando o gerente, na regra da empresa total, geral, a pessoa se chegar atrasada é mandada embora, se ela passar um cheque acima de um valor, ela vai ser demitida, porque tem que ter uma conduta ilibada, e de repente chega alguém que é responsável pela manutenção das regras, fala, eu estou quebrando a regra, nesse caso eu vou abrir uma exceção. Para essa situação eu vou abrir um case, eu vou abrir uma regra de ladinho, vou dizer, olha, não vale para você. A morte veio, irmãos, sabem quando alguém morre, morre. Aí uma vez uma psicóloga disse que, uma mãe perguntou para ela, como é que eu explico a morte para o meu filho? Eu achei genial, ela disse, olha, simplesmente fale ao seu filho, a morte, por que a pessoa morreu? Porque acabou a vida, acabou o tempo dela. É fato, não importa se com 100 anos, com 200 anos, com 50 anos, com 20 anos, quando a vida acaba, a morte chega, a morte toma conta, e então não tem mais vida. Mas Jesus quebra e fala, olha, vou trazer de volta, morte, sai para lá, vida, volta para a vida desse moço. E sem muitas delongas, sem muito não sei o quê, o menino levanta e começa a falar. Ninguém sabe o que ele falou, ninguém sabe o que ele disse. De repente ele deve ter dito, mãe, estou com fome, mas o que está acontecendo aqui? Certamente muitas pessoas fugiram, muitas pessoas correram de medo, outras pessoas ficaram impressionadas, mas houve um grupo que ficou e glorificou a Deus, dizendo, olha, Deus nos abençoou nesse dia, ou é um grande profeta, ou é uma visitação do próprio Deus entre nós, porque assim como Elias e Eliseu já haviam feito o milagre da ressurreição, mas era raro. Quantos aqui conhecem alguém que ressuscitou das mortes? Nós ouvimos falar de gente curada de dor de cabeça, nós ouvimos gente falar de cura de câncer, nós ouvimos falar de tantas coisas, mas ressurreição são fatos únicos, são fatos mínimos, são histórias mínimas que nós vamos ouvir dizer que alguém ressuscitou, que alguém foi ressurreto.
E esse milagre que Jesus faz provoca, então, um rebuliço naquele lugar, e as pessoas que correm e que dias depois vão continuar dizendo acerca da fama de Jesus, que houve alguém com autoridade, houve alguém sim que quebrou a lei, mas tinha autoridade porque trouxe de volta da morte para a vida. Esse texto, no seu todo, significa o quê? Que existem alguns paradoxos, porque havia duas multidões, uma que caminhava para a morte, saía da cidade para o cemitério, mas havia uma outra que estava chegando de fora para dentro da cidade, trazendo vida, e com o Senhor da vida. Havia dois filhos únicos, esse da viúva, filho único, não sei por que filho único, mas era único. Jesus, a Bíblia fala que era filho único de Deus, de igual forma, situação parecida. Interessante também é que há uns meses atrás eu li que na China as pessoas, os irmãos sabem que depois da década de 70, eles ficaram preocupados que a China iria explodir em termos populacionais, já estava liberando 1 bilhão, então eles implantaram a lei de que o casal só poderia ter um filho. Em 1979, essa lei de Mao Tse-tung começou a ficar com aquele mão de ferro Deng Xiaoping, certo? Ele disse, olha, a partir de agora, de fato, os casais só poderão ter um filho, salvo raras exceções, senão multa, cadeia, e vocês não vão ter nenhum benefício. Então, quando o casal cumpre que tem só um filho, eles têm plano médico, eles têm auxílio financeiro, eles têm um desenvolvimento profissional tranquilo, mas se tiver mais de um filho vai ter dor de cabeça. Então, eles ficavam na China. Num primeiro momento, a ideia era de que isso não vai atrapalhar o nosso desenvolvimento econômico, vai fazer bem para o mundo e vai fazer bem para nós. Porém, isso provocou que houve muitos abortos, porque à medida que as pessoas descobriam que tinham filhas, que iam ter meninas, como é na Índia igual, mas sem essa lei, então as pessoas começaram a promover o aborto, porque menina não é como menino, menino é sustento, menino é o que o governo diz que pode ser, e para a cultura deles, menino é mais importante do que menina. Então eles, de certa forma, começaram a ter um aumento no número de abortos. Quando as crianças nasciam, que não eram abortadas, mas eram meninas, elas eram abandonadas, e foram muitas abandonadas em lares e orfanatos. Ou então nasciam, os pais até que consideravam por um período, dali a pouco que eles faziam, eles matavam as meninas. O infanticídio cresceu na China, as organizações de direitos humanos foram lá, protestaram, se manifestaram, muita gente presa, não deu em absolutamente nada. Só que hoje eles viram que a população está envelhecendo. Eles estão com um problema, porque eles economizaram 400 milhões de pessoas que, nesses 25 anos, não nasceram. 400 milhões de pessoas que ficaram para trás. Eles economizaram para o país, mas eles estão com um problema, que a população está envelhecendo. O velho tem que parar de trabalhar. E quem vai pagar a aposentadoria? Quem vai pagar a aposentadoria? Não tem ninguém. Eles estão estimando que eles terão mais de 65% da população daqui a 23 anos acima dos 65. E vocês sabem que velho vai perdendo a força. Eles estão com dificuldade em arrumar casamentos, porque nasceu tanto homem, ficou tanto homem, tanto homem, tanto homem. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Eles estão com um problema. Filho único. Mas o que me chamou a atenção foi que houve uma tragédia na China e um casal de velhos perdeu seu filho. E a foto na BBC mostrava esse casal em prantos, irmãos, num desespero, e mostrou o vídeo. Depois os irmãos podem procurar. Casal de velhos na China perde filho. Um desespero, um choro na alma. Eles diziam, o que eu farei da minha vida agora? E era um casal. O que eu farei, o que nós faremos? Nós não podemos mais ter filhos porque somos velhos. O nosso filho, que era a nossa alegria, que era o nosso prazer, que era a nossa expectativa de esperança, mas era o nosso filho, morreu. Morreu. O que vai acontecer agora? O que será de nós? Não que ter 3, 4 vá substituir o carinho de um. Mas vejam como a pessoa se apega, como a pessoa se doa para o filho e de repente acontece uma tragédia. Ninguém está isento de tragédia. A morte pode chegar. Então, para essa mulher, o seu filho era o seu tudo. Esses paradoxos ainda. Eram 2 sofredores, Jesus e a viúva. Jesus tinha uma caminhada de sofrimento ainda futura, e a viúva passava por aquele momento. Jesus aliviou dela, mas ninguém aliviou o sofrimento de Jesus. Encontro de 2 inimigos. 1 Coríntios 15, 26. A morte na vida daquele menino, inimigo do nosso Criador da vida, que tem poder sobre a morte. E 1 Coríntios 15, 26 diz,
Morte, onde está o teu aguilhão? Morte, cadê a tua vitória? Ela foi tragada. Sabe o que é ser tragada? É ser engolida. Jesus na cruz, hoje, irmãos, nos dá domínio absoluto, domínio total e completo nele, na morte, porque nós vamos, talvez, os que não forem arrebatados, morrer um dia, mas nós não vamos morrer. A morte vai só nos levar para um descanso, ela não vai dizer, olha, acabou a sua vida. Não, ela vai nos levar para um descanso e a Bíblia fala que nós vamos dormir e ser acordados no Senhor, porque Ele tem as chaves da morte, Ele comanda a morte, porque nele está a vida. Então a inimizade entre a vida e a morte morre em Jesus, porque Ele se torna dono da vida e dono da morte. Se é que algum dia Ele perdeu o controle de alguma coisa, a morte achava que dominava, o salário do pecado é a morte. Então ela achava que ela dominava, que estava bonificando bem as pessoas, mas vem Jesus e nos traz vida e vida com abundância. De tudo isso, o que nós podemos então entender? Irmãos, é importante, é fundamental você ser visto por Jesus, não pelas suas necessidades, mas você ser visto por Jesus. Você agir e andar de maneira sincera e íntegra, dizer, Deus, eu quero te conhecer cada dia melhor na minha vida, eu quero te ver, Senhor, em todas as situações, ainda que elas sejam contrárias ou favoráveis, eu quero te ver, Senhor. Como a Tânia disse nessa manhã, Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é minha alegria, minha paixão. Deus vai olhar e vai buscar, sim, me adora, me procura, me busca, sente necessidade. Temos um mundo, temos uma sociedade, temos um grupo que diz o contrário. Dê as costas para Deus, volte-se para os seus prazeres, fique no seu mundo, na sua vida, tudo é abstrato, tudo é relativo, tudo é superficial. Irmãos, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que se preocupa em olhar para nós, há um Deus que nos chama pelo nome, há um Deus que marca encontros conosco, há um Deus que nos busca, há um Deus que dá mostras do seu amor todos os dias, mas nós vivemos num mundo que procura fazer com que você tenhamos na mente, no coração, o desejo de nos apartarmos de Deus. A matemática normal diz que, alguém disse semana passada, o normal não é você deixar 99 e buscar uma. A lógica é você ficar com as 99, deixou uma, tudo bem. Não é você perder uma moeda e você ficar preocupado com ela. Você deixa para lá. Não, Deus se preocupa conosco individualmente. Deus tem um cuidado e um trabalhar conosco, irmãos, porque Ele sabe que nós estamos mortos nos nossos delitos, nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nos nossos pensamentos, nas nossas paixões. Mas eu tenho Jesus. Mas ainda assim, a morte fica rondando, a morte fica buscando ocasião. Jesus é tudo para nós, nós não podemos desistir de Jesus. Um parente do pastor canta, e eu vou sempre dizer enquanto tiver memória, o hino dele diz que se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, então você não perdeu nada. Não importa o que aconteça nessa terra, nessa vida, as propostas, os ataques, se nós não perdermos o Senhor na nossa vida, nós não perdemos absolutamente nada, porque esta vida é passageira, esta vida é temporária, esta vida é terrena. Temos luta, temos dificuldades, temos tantas situações contrárias, podemos ir mal na escola, podemos ter um casamento que não é o sonhado, que não foi o sonhado, podemos partir por situações em que somos traídos, somos feridos, podemos agir e estar em situações deprimentes. Mas se nós tivermos Jesus do nosso lado como companhia entrando na nossa vida, irmãos, a coisa se torna diferente. Mas para que isso aconteça, Ele vai nos buscar. Só que é mais fácil quando você se deixa ver, quando você abre o seu coração e fala, Deus, eis-me aqui, no meio de todo mundo, eis-me aqui. Senhor, não porque eu preciso comer, não porque eu preciso me vestir, não porque eu quero, Senhor, viajar, não porque eu preciso ser livre. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Olha para mim, me vê, Senhor. Nós podemos pedir, aquela mulher nem sabia, mas Jesus a viu. Ela não viu o filho, não viu necessidade, não viu morto, não viu lágrima, não viu música. Ele viu a mulher, ele viu a dor da mulher, ele viu o coração da mulher aberto e pronto para ele. Jesus precisa ver na nossa vida, o nosso coração, aberturas para que Ele chegue até nós, que Ele entre, que Ele faça festa. Quanta gente de coração duro, quanta gente preocupada com a religião, quanta gente preocupada com a educação, quantas pessoas preocupadas com a tradição. Deixe isso de lado. Faça com que Jesus olhe você.
Deixe Jesus te enxergar, porque a sua vida será mudada, será transformada para sempre, de uma vez por todas. E não será apenas nessa vida, porque uma coisa é você ficar feliz num tempo de festa. Uma coisa é você saber que, olha, o feriado está só começando, mas ele acaba. Tudo nessa vida acaba. Mas quando Jesus entra e traz na nossa vida a dimensão de expectativa, de esperança, nós sabemos que quando tudo acaba aqui, começa lá. E lá é muito mais tempo, lá é uma eternidade, lá é por toda a vida. Então não há perda que nos faça ficar fracassados, decepcionados, angustiados, irritados nessa vida, porque Jesus começou um bom trabalho em nós e Ele há de aperfeiçoá-lo e nós vamos viver com Ele na glória para sempre. Quando as coisas estão ruins, quando há medos de bomba nuclear que podem ou não explodir, quando há terroristas que podem ou não aparecer, quando há gangues, quando há grupos, quando há morte envolvida, nós não nos atemorizamos, sabe por quê? Porque se a morte nos alcançar é para dormir, se a morte vier até nós, nós sabemos que o dono da vida está conosco, se preciso for, ele ressuscita, se não for, naquele dia nós vamos acordar do sono e dizer, Deus, como é bom estar com o Senhor que velou por mim, que me guardou. É essa a nossa alegria. Nós não temos outra expectativa, outra esperança. Nós não temos um outro Deus, um outro desenho. É este, é por esse. E essa mesma mulher que foi vista por Jesus, essa mesma mulher pode ser eu, pode ser você. A história foi bem simples, bem curta, mas ela significa isso. Deus está de olho em nós. Você está atento para Deus, aquela piscadinha, Senhor, estou aqui, estou aqui. Não pelos teus interesses, pelas tuas necessidades, uma vez mais. Deus sabe do que necessitais. Deus sabe do que nós precisamos. Mas nós precisamos muito mais do que tudo dele. Aí o que acontece? Vem um milagre. Uma situação que a ciência vai dizer que você não pode ressuscitar. Ainda hoje, até hoje, ninguém conseguiu vender na farmácia alguma coisa que faça ressurreição. Até hoje ninguém conseguiu inventar uma maquininha que faça ressuscitar. Morreu, os sinais de vida estão diminuindo. Quando acaba, mas no filme tem aquela máquina que dá um choque, mas a vida ainda não se foi. A morte está ali presente, lutando para pegar a pessoa. Aí vem a máquina, dá um choque, volta o coração a bater. Mas existem situações piores, que não existem máquinas. Existem momentos em que a morte chega e foi determinado. Vai morrer e acabou. Só com quem você vai se encontrar depois da morte? Quem pode te ressuscitar? Morrer nessa vida é importante que se morra agora, para Jesus. Porque quando você morre aqui, você nasce lá. Agora, quando você quer viver aqui, não, eu acredito que depois da morte tudo acabou. Não acabou. Depois da morte, há um Deus que nos aguarda. Há um dia de encontro com esse Deus. E Jesus prepara nesse texto essa palavra no sentido de dizer, eu interrompo a morte. Morte de sonhos, morte de expectativas, morte de acusações, que nos faz com que nos sintamos pesados, sem andar, sem sonhar, sem caminhar, sem viver. Essa manhã, Deus vai ver a sua vida, o seu choro, a sua lágrima. Não é para você bater o pé, não. É para que você glorifique o nome dEle. É para que você dê glórias a Ele, para que você saiba que Ele muda todas as coisas. A mulher podia ter gritado logo de primeira, Jesus, isso é um enterro, isso é um funeral. Nos dê privacidade. Ela sabia que Jesus era diferente. Ela poderia ter repreendido como a matriarca, como aquela que estava no controle do funeral, dito, olha, é uma cerimônia particular, o que o senhor está fazendo aqui? Não, ela ouviu Jesus. Ela ouviu Jesus que disse, não chores. Nessa manhã, para de chorar. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Mas você precisa deixar que Deus te veja. Não se esconda de Deus, não corra de Deus. Há sempre um tempo dele te ver. E quando ele te encontra, há um abraço, há uma conversa, há um consolo, há um milagre. Eu não estou falando de religião, mais uma vez. Eu não estou falando de se tornar membro de uma igreja. Eu não estou dizendo que você deve ser adepto a um outro padrão de costumes. Eu estou falando, você precisa se encontrar com Jesus.
Ele precisa te abraçar e te ver. E o milagre com certeza surgirá. E você vai sorrir. E nós vamos sorrir. E nós vamos festejar. E todas as nações ao redor da terra saberão que há Deus. Há um Deus vivo que transforma, que muda, que modifica a vida, a minha vida, a sua vida. Essa palavra não é para mim. Você está evangelizando. Não estou evangelizando. Eu estou falando do Evangelho. Estou falando de Jesus. Eu estou falando de boas novas de salvação. Porque os dias são tão maus. Os dias são tão duros. Tantas coisas acontecem para nos abalar. Mas nessa manhã eu trago uma vez mais Jesus, o dono da vida, aquele que traz o encontro com a vida. Nós precisamos encontrar a vida de Deus hoje. Vamos orar. Pai bendito, o Senhor é dono da vida, o Senhor é dono de todas as coisas, e a Tua palavra, Senhor, promove milagres. A Tua palavra promove milagres.